Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou estudante do sétimo semestre de História da FMU. Olá a todos, me chamo Jonathan, também sou estudante de História da instituição FMU. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast 20 Minutos de História do Brasil. Esse podcast ele faz parte do nosso projeto, né, promovido pela instituição, que se chama Humanos e Manas. Esse projeto ele vem para substituir o nosso estágio supervisionado, né, que deveria ocorrer presencialmente, mas devido à situação sanitária, né, no Brasil e ao redor de todo mundo, disponibilizaram esse projeto para que a gente possa estar substituindo o nosso estágio e também estar concluindo, né, o nosso semestre, o nosso estágio desse semestre. Como o próprio nome diz, esse podcast ele fala um pouco da história do Brasil, né? Mais precisamente a partir do governo do Juscelino Kubitschek até o período da redemocratização, né? Então a gente já falou da economia do período do governo JK, falamos um pouco do contexto histórico, do governo do Jânio Quadros, do João Goulart, entramos um pouco no golpe, né? Falamos ali mais sobre os principais eventos, os atos institucionais, os movimentos operários, falamos também dos movimentos culturais da época, da música, televisão, dos jornais, né? Então a gente entrou já nesses temas. Hoje é o nosso podcast número 17, né? O 17º podcast. E nós vamos entrar um pouco mais no período da redemocratização propriamente, né? A partir desse podcast. Então, falar um pouco como se deu esse processo, um pouco do contexto da época, né, que favoreceu essa redemocratização, como é que foi feito, quem participou, né, ali um pouco dos principais agentes desse período histórico. Esse podcast ele é voltado para turmas do terceiro ano do ensino médio, mas caso você já tenha concluído ou ainda não esteja nesse período escolar, não se preocupe. Você pode estar acompanhando normalmente. Só indico que você acompanhe os anteriores, né, para ter uma compreensão maior do que estamos discutindo aqui e propondo. E também acompanhe até o final para você poder ter uma conclusão maior de todos esses fatos e desse período que foi extremamente importante da nossa história, né? Vocês vão poder compreender que muitos acontecimentos desse período histórico refletem ainda nos dias de hoje, então é de extrema importância nós estudarmos e trabalharmos esse período do nosso país. Isso mesmo. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a lei da anistia, né? E sobre as consequências do milagre econômico. O milagre econômico brasileiro, ele foi um plano de governo, né? Uma proposta para tentar amenizar um pouco a situação caótica que estava a situação brasileira econômica, que a gente viu desde o primeiro podcast, né, no governo do Getúlio, que ela já estava muito complicada, principalmente para a classe trabalhadora, né? Então, o milagre econômico ele é criado, né, com a gestão do presidente Castelo Branco, e aí ele que previa, né, o incentivo às exportações, a abertura do capital exterior, né, tinha a reforma na área fiscal, tributária, financeira, a gente falou de tudo isso, né, em alguns podcasts, principalmente no que a gente conversou um pouquinho sobre o movimento operário, que tudo isso afetou de forma muito direta a população, né? Esse milagre econômico ele possibilitou também grandes obras, né? Mas ele deixou uma conta muito alta para a população, né? Tinha até um dizer nesse período que era necessário esperar o bolo crescer para poder reparti-lo. Porém, esse bolo, né, que era a riqueza do Brasil, não cresceu e o que cresceu não foi repartido. Exatamente, né? Então a gente pode perceber com o milagre econômico, né, a ditadura militar ela ganha muito apoio, né, durante o período do milagre, né, porque o Brasil vinha de uma crise econômica muito forte. E aí você encontra nesse momento um equilíbrio
não digo aqui uma inclusão da cidadania ou do consumo, mas digo aqui que há um aumento de renda nacional, né? O Brasil volta a movimentar recursos financeiros, né? E o Brasil começa a ter propostas de políticas públicas, de construções, de empreendimentos nesse momento. Então, o milagre econômico ele foi extremamente importante para dar estabilidade para o governo militar. E aí, com a crise do petróleo em 1973, né, no Oriente Médio, isso afeta diretamente o milagre econômico no Brasil, que estava pautado também no petróleo. Então, você tem uma crise do outro lado do mundo, praticamente, que ataca diretamente o nosso país. E aí, com essa crise, todo esse aumento de renda que o Brasil teve, mas que não foi repartido, então tinha uma concentração de renda muito grande, propôs ainda mais uma desigualdade social. Então, se já existia antes com uma renda grande, agora sem recursos ela aumenta ainda mais, né? Então, a gente consegue perceber a desigualdade absurda que havia no Brasil nesse momento. E aí, é nesse momento que a ditadura ela começa a perder um pouco desse apoio, perder um pouco desse controle que ela tinha social devido a um aumento de renda. E aí, já nesse momento, os militares eles começam a procurar formas de voltarem ao governo democrático. Eles sabiam que não conseguiriam se sustentar durante muito tempo mais no governo, então eles já começaram a promover algumas políticas públicas para se beneficiarem e também saírem ilesos de toda essa situação que eles promoveram, né? Então já começam a pensar na saída lenta e gradual do poder. Nada radical, nada, olha, acabamos agora e vocês podem voltar a ter eleição. Não. Era algo muito. Tanto que a ditadura só acaba quase 10 anos, mais de 10 anos depois. Então foi um processo de 10 anos para voltar à democracia no Brasil. Então, de fato, foi algo lento e gradual. Mas é um período já voltam a permitir, né, a parar de censurar algumas músicas, né? Vence o prazo de censura das músicas, as críticas ao governo elas intensificam ainda mais, né? A gente vai ter, vamos falar um pouco mais de alguns movimentos sociais nesse momento. Então, ali, a partir do governo já do general Figueiredo, né, que é o responsável por essa transição para a democracia, com a lei da anistia, que a gente também vai entrar um pouco mais, o Brasil já começa a retornar, né, e ter um rumo de volta à democracia, que era onde não deveria ter saído, né, mas está voltando esse sistema político. Também com o pluripartidarismo, né, que é extremamente importante, que surge em 79, né, tem a reforma eleitoral também, né, com uma grande mobilização popular em volta disso. Então a gente começa a perceber que no fim do milagre econômico, com a crise do milagre, que os militares eles começam a pensar nesse processo de democratização e de voltar o país, né, para a mão do povo e das eleições e com voto direto. Exatamente. E ainda falando um pouco, né, sobre o milagre econômico, a gente comentou um pouco nos podcasts anteriores que esse rolo do Brasil com grandes construtoras, né, ele vem de muito antes de governos recentes, né, como estourou recentemente a Lava Jato. Esses esquemas de corrupção, enfim, né, de troca de favores, eles vêm de muito antes, né? No governo do Getúlio já se tinha isso, no governo do JK também, com a construção de Brasília, isso vai se intensificar, mas no período da ditadura é um momento que a gente vai ver que essas construtoras, né, grandes construtoras, elas vão ganhar muito dinheiro, porque é durante esse milagre econômico que existe um grande incentivo à construção civil, né, no Brasil, até por conta do sistema financeiro habitacional, que a gente comentou um pouco, né, em podcasts anteriores, por exemplo, no do que a gente falou da classe operária, que o fundo de garantia ele era destinado, né, é uma poupança forçada e esse dinheiro não fica parado com o Estado, esse dinheiro ele vai circular. E esse dinheiro circulava justamente para essas grandes construtoras, né? Então,
um grande exemplo, né, de uma grande construção que foi feita nessa época é a Ponte Rio-Niterói, localizada, né, coincidentemente no Rio de Janeiro, como o próprio nome já diz. E assim, é uma ponte que hoje a gente vê ela pronta e fala, nossa, que ponte grande, né? Que construção. Mas assim, é ter a sensibilidade de olhar e falar, nossa, o quanto de dinheiro não foi possível desviar nesse período para fazer essa construção grande e bilionária, sem que você tivesse uma presença mais incisiva da população, de noticiários, então não se vinha a público escândalos de corrupções, né? Sem contar também que muitos empregados, né, muitos trabalhadores perderam as suas vidas durante essas obras, né? De acordo com os jornais da época, mais ou menos mais de 30 pessoas perderam as suas vidas trabalhando. Porém, ou mais pesquisadores foram atrás, né, pesquisar sobre esse período da construção da ponte e descobriram que muitas pessoas perderam as suas vidas, né, inclusive engenheiros, né, que trabalharam nessa obra perderam as suas vidas e realmente foi algo que passou desapercebido, né, diante da grande mídia, assim, justamente por conta das censuras. E aí você tem esse milagre econômico realmente causando uma devastação na vida da população brasileira, em especial, né, a população mais pobre, né, que você teve o aumento da pobreza, com o aumento da inflação, recentemente com a questão da pandemia, a gente vê muito isso no supermercado, os alimentos subindo, né? E aí a gente vê pessoas que dependem do auxílio, né? Que recentemente também baixou o valor, com o auxílio menor, com o preço dos alimentos mais alto, consequentemente você aumenta a pobreza, você aumenta a fome, você aumenta o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Com isso, com o aumento dos preços, você reduz o poder de compra do trabalhador. Também é um momento que se tem um mínimo de investimento em saúde, educação, previdência social, tem a desvalorização da moeda brasileira, né, em comparação com o dólar. Então, assim, o dólar muito alto também não é uma exclusividade de hoje. Você tem um aumento maior da dívida externa, né? Lembrando que essa dívida externa ela fica, o JK extrapola o teto, assim, né? Podemos dizer, de pedir dinheiro de fora para cá. Então já tinha uma dívida do JK que não havia sido quitada e aí com o período ditatorial essa dívida aumenta ainda mais. E aí, sem contar os escândalos de corrupção, né? Que você. Os escândalos não, perdão, porque escândalos não tinha, já que a mídia era censurada. Mas toda a corrupção e favorecimento que você tinha dessas empreiteiras, dessas grandes construtoras ligadas ao governo, né? Então, eram muito dinheiro que saía dos cofres públicos de maneira ilegal para ir para a iniciativa privada, né? E a dependência sempre de empréstimo do exterior, principalmente dos Estados Unidos, para tudo que o Brasil precisava fazer, né? Então a gente vê nesse momento tudo que a gente conversou de economia antes, né, que parecia muito ruim, piorou mais ainda, né? E como em muitas situações quem pagou a conta foi a população mais pobre, foi o trabalhador que teve o arroxo salarial. É um momento de grandes greves, é um momento de muita resistência da parte dos trabalhadores, porque as pessoas estavam passando fome. A gente já comentou sobre a questão da desnutrição, da mortalidade infantil. A década de 70, né, principalmente esse final da década de 70, é um momento onde a ditadura, como o próprio Jonathan já disse, né, ela não está mais se sustentando, ela não tem apoio popular, ela não se sustenta mais. A classe média já começa a perder o seu poder de aquisição com a inflação muito alta, né? Então, a classe média não vai apoiar um governo que tira o poder de aquisição dela. E a gente já viu isso, né, recentemente com o governo da Dilma, quando a classe média começa a perder poder aquisitivo, ela começa a se mexer, ela vai à rua, ela fala que esse governo não serve mais para ela. Então, a gente, né, como diz Marx,
a história não se repete, né? Ela acontece uma vez, e se ela acontece de novo, é uma fraude. Então, a gente vê certas coisas que dá a impressão que, nossa, nós voltamos ao passado. Não, nós não voltamos ao passado. Nós estamos vivendo o presente com sequelas do passado. Exatamente. A gente vai entrar um pouco mais sobre essa questão das sequelas também nos próximos podcasts. Aí você vai conseguir perceber mais claramente isso, né? Porque o passado ele nunca se repete, né? A primeira vez ela é sempre uma tragédia, né? Então, a gente percebe que um período histórico como esse é uma tragédia. Mas quando a gente vê nos dias atuais aspirações para um movimento, para um apoio, para a retomada desse sistema político, da retomada desse período histórico nos dias atuais, a gente percebe que, de fato, isso é uma farsa, é uma fraude, é algo que não faz muito sentido, né? A gente percebe que nessa saída lenta e gradual, né, do governo militar, a gente percebe uma organização. Então, é tudo muito bem planejado, né? Com a lei da anistia, já nos anos 70, os militares conseguem que os seus participantes, que os seus membros saiam sem nenhum tipo de acusação, saiam sem nenhum tipo de dívida, nenhum tipo de perseguição, ilesos desse momento, né? Então, a gente muitas vezes lembra daqueles que foram presos, daqueles que foram torturados. Temos até um memorial para isso em São Paulo, né? Memorial da Resistência. Mas muitas vezes nós não lembramos de quem foram os torturadores. A gente não sabe o rosto dessas pessoas, a gente não sabe o nome dessas pessoas. Ou seja, aqueles que oprimiram, aqueles que maltrataram, aqueles torturados, eles não foram para lembrar, para exaltar. É lembrar para não repetir igual, é lembrar para identificar quem foram eles e eles serem responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, né? Então isso deve ser pontuado porque isso não aconteceu, né? A gente tem aqui no Brasil até uma ideia de uma dita branda, porque nos dados oficiais poucas pessoas morreram durante o período ditatorial, mas nós sabemos que isso é uma mentira. Sabemos que isso é uma manipulação de dados, de informações, que já temos muitos estudos que comprovam muito ao contrário. Só faço o convite você vir aqui até o cemitério de Perus, né, que é inclusive próximo de onde eu moro, que você vai encontrar diversas valas com uma série de pessoas sem nenhuma identidade, né, que foram enterradas ali nesse período ditatorial, né, que iam ser enterrados aqui. Então, esse processo de organização da saída do governo militar foi tão bem feito, mas tão bem feito, que hoje ainda se tem a ideia de que a ditadura foi algo positivo, é tratado por alguns como uma revolução, né? Nós sabemos que uma revolução é quando você muda socialmente, economicamente e politicamente um Estado. Isso não ocorreu em momento algum no Brasil, né? Permaneceu, foi só um continuismo de algo que já existia. Então, de fato, não foi uma revolução, foi um golpe militar, civil militar, por a participação do povo, né? Então, nós percebemos nesse momento que, mesmo com todas as reivindicações sociais da população de modo geral, dos artistas, muitos jogadores também participam desses momentos, por exemplo, nas diretas já, né? Mas nós percebemos que há um controle muito grande ainda desse governo militar para saírem por cima, saírem ilesos. Muitos ainda são políticos, são candidatos até hoje, são eleitos ainda hoje, que participaram desse período histórico, né? Foram coniventes, apoiaram e se beneficiaram, né, nesse período, que são eleitos até hoje, né? De tão bem feito que foi a saída do governo militar do Brasil, né? Então, vale esse destaque e essa conscientização. Sim, só pontuar, né, uma coisa que o Jonathan falou da lei da anistia, ela é um momento muito importante no período ditatorial brasileiro, né? Ela foi sancionada, né, assinada, aprovada pelo presidente Figueiredo, dia 28 de agosto de 1979, né? Então, gravem isso, 1979. Como o Jonathan falou, a lei da anistia, ela anistiou torturadores e torturados.
A lei da anistia, ela isenta, né, todos os presos políticos cometidos até aquela data, né? Então, do período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, pessoas que cometeram crimes políticos, crimes eleitorais, né, tiveram seus direitos políticos suspensos, enfim, foram exilados, eles podiam retornar ao Brasil porque isso foi, a pessoa foi absolvida desses crimes, né? Então, a lei de anistia do Brasil, ela foi uma jogada muito boa dos militares nesse momento, que viu que a ditadura estava realmente caindo de podre e que eles precisavam sair impunes de tudo aquilo que eles tinham feito. Então, se eles mesmo, se militares cometeram crimes políticos, com a lei da anistia, eles foram automaticamente inocentados. E aí a gente tem uma questão até os dias atuais dessa lei da anistia, aonde você tem torturadores que não foram punidos, não foram julgados. Você tem como o Jonathan falou, né, uma série de pessoas que conniveram com esse sistema de violação dos direitos humanos que estão aí presentes até hoje na dinâmica política, né? Já com a Comissão da Verdade, né, que a gente já conversou um pouco sobre isso, novamente se tem, né, uma manifestação, né, uma comoção social das pessoas que estavam ligadas a esse movimento da comissão, para que fosse revisto isso, né, para que essas pessoas fossem julgadas e punidas. E eu até convido vocês a assistirem o julgamento do Brilhante Ustra, né, que foi um dos torturadores da ditadura militar e uma figura extremamente perversa, que ele, a todo momento no julgamento dele, ele afirma que ele não cometeu crime algum. Se ele torturou e se ele matou, foram comunistas, né? Então, desde quando ser comunista é um crime, né? Acho que é bom a gente deixar claro aqui, não é, né? Assim como você defender a democracia, ser, né, uma pessoa democrática, não é um crime, né? São opiniões políticas diferentes. Então, a lei da anistia, ela foi extremamente importante, foi uma jogada muito inteligente dos militares para realmente se isentar de toda a sujeirada que eles tinham feito nesse período, né? Até um ditado cabe bem aqui, né? Que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então, tiveram pessoas que foram torturadas, que foram exiladas, pessoas que perderam as suas vidas, que receberam a anistia política. E as pessoas que cometeram todos esses crimes também receberam anistia política, né? Isso já foi levantado várias vezes, né? No STF, principalmente, para que essa lei, né, fosse revista, para que ela realmente voltasse atrás e julgasse os seus torturadores, porque o Brasil, aqui, né, pelo menos da América Latina que a gente tem contato, foi o único país que não puniu seus torturadores. Isso é muito sério, gente. Isso dá uma sensação de impunidade nas pessoas que sofreram, né, o punho pesado de uma violação dos seus direitos humanos muito grande. É algo muito sério você não punir torturadores na sua história. Muito pelo contrário, você tem momentos como, por exemplo, né, a votação do impeachment da ex-presidente Dilma, onde a pessoa que hoje é o atual presidente do Brasil, ela exalta um dos torturadores da ditadura militar. Então, é algo muito sério isso. A gente vai tratar disso, né, com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de atenção nos próximos podcasts das sequelas do golpe. Mas é importante vocês terem claro que a anistia significou uma abertura política no Brasil, significou a volta de pessoas, significou
muitas músicas, né, que estavam ali sobre censura, mas também significou a carta de alforria de todos aqueles que cometeram atrocidades nesse período. Exatamente, né? Então, nós convidamos vocês a continuarem nos acompanhando nos próximos podcasts. Vamos olhar um pouco mais os movimentos sociais durante esse período de redemocratização, né? Um pouco mais das questões políticas também nesse momento, as primeiras eleições com voto direto. Então, fica o nosso convite. Fiquem em casa, se possível, usem máscara e se cuidem. Se cuidem, gente. Até mais. Um Tchau. abraço a todos. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Eu sou estudante do 7º semestre de História da FMU. Olá a todos, me chamo Jonathan, também sou estudante de História da instituição FMU. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast